E avançamos então agora também ao seu encontro. Vamos terminar com a especialidade ortopedia. Recorde que deve marcar o número de telefone 2250832997 para se inscrever e depois de aqui falarmos da instabilidade do ombro, poder também colocar a sua questão sobre este tema ou a especialidade ortopedia. Como sabe, tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portucanal.pt, o que significa que por escrito também pode connosco participar, aliás, partilhar a sua dúvida, a sua questão, o seu caso. Está connosco o professor Dr. Nuno Sevivas, médico ortopedista com diferenciação na patologia do ombro no grupo Trofa Saúde, a quem agradeço a presença. É um gosto recebê-lo aqui no consultório. Muito obrigada por esta partilha. Sr. Doutor, começava por lhe perguntar se a articulação do ombro é uma das mais instáveis do corpo humano. Antes de mais, muito boa tarde e obrigado por estar aqui. Obrigada a nós. É sempre um gosto poder partilhar alguma informação da nossa área de trabalho e com a comunidade também para ajudar a que as pessoas informadas conseguem se proteger e tratar melhor os problemas que vão surgindo. Respondendo já à sua pergunta, é verdade, não é uma das mais afetadas, é a mais afetada. A mais afetada e a razão é simples. É também aquela que tem mais mobilidade no corpo humano. Pois. Temos aqui um preço a pagar, portanto, se mexemos muito, há um grande risco de a articulação perder a sua relação normal, perdermos a estabilidade e isso causa sintomatologia. Por oposição a outro facto, todos nós, por vezes, ouvimos falar que determinado atleta tem mais mobilidade, tem uma laxidez ou uma laxidão articular e isso não é propriamente mau, isso não é uma patologia, o facto de termos muita mobilidade, é bom até em algumas circunstâncias, mas se causa sintomas, se dá dor, se causa incapacidade funcional, entramos no campo do patológico. Portanto, perdemos o equilíbrio, causa sintomas, causa incapacidade e temos alguém que precisa da nossa ajuda. Acho que já me respondeu à próxima questão. Em que doentes é que acontece com mais frequência esta patologia? Imagino que em alguns atletas, não é? Em alguns atletas, sim, mas todos nós estamos propensos a isso, não é? Em várias circunstâncias da nossa vida nós temos que mobilizar o ombro e o ombro não mexe sozinho, quer dizer, as articulações do membro superior, elas atuam como um conjunto de roldanas que nós temos que usar para um sentido, para um fim, que é colocar a nossa mão no espaço. É isto que nos permite contactar com outras pessoas, com o nosso meio ambiente. Foi isto que nos permitiu, permitiu ao ser humano ter o desenvolvimento intelectual que teve, foi o facto de conseguir interagir e aperceber-se do meio que temos à nossa frente e dessa forma também o desenvolvimento das outras partes do organismo, nomeadamente o cérebro, foi acontecendo e foi nos permitindo aqui por um mecanismo de feedback positivo ter cada vez mais capacidades. Portanto, nós quando queremos colocar a nossa mão, mexemos o ombro, mexemos o cotovelo, mexemos a ligação com o tronco, que é a articulação acromioclavicular, esternoclavicular, portanto, funcionamos como um todo. Em termos pedagógicos, é mais fácil nós separarmos esta informação toda, para nós profissionais e também para a comunicação, mas isto funciona como um todo. E, portanto, no nosso dia-a-dia, podemos ter uma queda, pode acontecer algo que faz com que os ligamentos que estabilizam a articulação rompam e isso pode causar, então, uma luxação do ombro. Passando também e respondendo diretamente à sua pergunta, a que doenças é que isto pode acontecer, ou a que pessoas pode acontecer? Há dois grandes grupos. O maior, que são jovens, são aqueles que fazem mais desporto, atividades de maior risco e hoje em dia com os desportos extremos, entre aspas, esse risco tem aumentado ainda mais e não é só do ponto de vista profissional, porque todos nós fazemos desporto no nosso dia-a-dia e fazemos-lo durante muito mais tempo. E chegamos então ao outro segundo grupo, que são as pessoas com alguma idade, a partir dos 50, 60 anos, que também têm alguma propensão à instabilidade, mas é uma patologia com uma apresentação diferente, mais característica. E muito comum, não é? E muito comum também. Quais são os cenários possíveis? Relativamente aos atletas, imagino modalidades como handball, basquetebol, ténis, provavelmente, mas na população em geral que não pratica exercício físico, no caso das pessoas com mais de 50 anos, por exemplo, quais são os cenários possíveis em que pode surgir esta patologia ou esta lesão? Portanto, na comunidade em geral, nas pessoas ditas normais, em casa, quando subimos a um banco, a um escadote... E há a queda, não é? E há uma queda. Quando caímos numas escadas, o nosso instinto de defesa, se repararem, se pensarmos um bocadinho nisto, é sempre colocar o membro superior à frente para proteger aquilo que mais nobre temos, que é o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, e, portanto, o nosso instinto é realmente colocar o membro superior,
que vai amortecer a queda e essa energia que vem da queda vai ser difundida e vai passar por vários locais e ela pode realmente causar uma lesão do cotovelo, do punho e muitas vezes do ombro. E há um sintoma imediato, a dor? A dor é o sintoma, é aquilo que as pessoas sentem. Aí, se houver uma luxação, se houver uma perda total da relação articular, a incapacidade na mobilidade também é imediata, ok? E isso é pela instabilidade. Nas pessoas com mais idade, acresce ainda o facto de que as estruturas que estão à volta, nomeadamente os tendões, estão também muitas vezes mais fragilizados e podem romper. E há mais um motivo para dor e mais um motivo para incapacidade. Essa dor que falamos é de tal forma incapacitante que leva as pessoas a procurar ajuda ou às vezes vão protelando e só passando algumas semanas é que se dirigem ao seu médico ou à unidade hospitalar e procuram ajuda de um profissional de saúde? Há dois cenários importantes. Um, mais urgente, quando há uma luxação, habitualmente as pessoas sentem que algo não está bem. Têm uma dor muito forte, não conseguem mobilizar a articulação e vão habitualmente procurar os cuidados de saúde. Mas há sempre alguns estoicos. Não seria a primeira vez que vemos doentes chegar já com alguns dias de evolução. A maioria de nós não aguentaria isso, mas há sempre quem nos apareça numa situação já mais tardia. Se não houver uma luxação, mas um ligamento estiver rompido, pode causar dor crónica e são doentes que nos aparecem já ao fim de algum tempo, porque não houve uma situação inicial tão explosiva. E os exames de diagnóstico, Sr. Doutor, o que é que se deve fazer? Pronto. Vamos diferenciar também mais uma vez a fase aguda da fase crónica. Numa fase aguda, a radiografia é um exame essencial. Nós não podemos abdicar, apesar da ideia que temos que é um exame mais antigo, um exame barato, mas continua a dar-nos informação muito útil. Não podemos abdicar da radiografia e é com ela que conseguimos fazer um diagnóstico de uma luxação. Se suspeitamos de uma lesão ligamentar, de uma lesão tendinosa, exames que tenham uma maior acuidade para as partes moles, ecografia e ressonância, são importantes, ou a tomografia computurizada com contraste. Metendo um líquido com contraste dentro da articulação, nós conseguimos ver onde é que esse contraste se vai espalhar, onde é que ele se vai localizar, e dar-nos uma ideia se há alguma alteração da estrutura. Mas isso significa que nem sempre a radiografia dá esse resultado pretendido? Pode não ser o suficiente, sim. É essencial em todos os casos, mas pode não ser o suficiente. E o que é que vai mostrar, seja qual for o exame, a ressonância, a tomografia ou o raio-x? Portanto, o que é que vai aparecer na imagem? Muito boa questão, obrigado. Antes disso, responder à sua pergunta, queria falar-lhe da disciplina médica, que é a disciplina médica mais importante, em conjunto com a fisiologia, que é a anatomia. Portanto, todos nós, médicos e população em geral, devemos ter conhecimentos anatómicos para sabermos o que é o normal. Portanto, sabendo o que é o normal, é mais fácil, quando temos uma patologia, quando temos um exame de imagem, conseguirmos ver o que não é normal. Portanto, nós olhamos para uma radiografia e se nós virmos que a anatomia não corresponde àquilo que seria de esperar, alguma coisa está fora do sítio e isso pode nos permitir fazer um diagnóstico, que é a arte mais nobre, ou o passo mais importante que um médico faz, que é o descobrir a causa dos sintomas do doente. E, portanto, na radiografia nós olhamos, vemos como está a anatomia, se ela não corresponder àquilo que é o normal, existe uma patologia. E depois, a patologia em si é que é preciso, porque há muitas hipóteses de diagnóstico, nós chegarmos ao diagnóstico correto. E vamos ao tratamento. Aqui o tratamento também o vamos dividir na fase aguda e fase crónica. Na fase aguda, com uma luxação, é muito importante, após a radiografia, nós conseguirmos atuar de forma a recolocar a articulação no sítio. Portanto, esta é a primeira intervenção. Se for um jovem, aquilo que nós habitualmente fazemos é um tratamento conservador, não é um tratamento cirúrgico, uma imobilização durante um curto período de tempo, seguido de um período de fisioterapia. Sabemos que uma grande maioria dos doentes acaba por ficar bem. Mas há riscos. Qual é que é o grande risco de uma luxação do ombro num jovem? É novos episódios de luxação. Porque foi necessária tanta energia para destruir aquelas estruturas ligamentares que é muito fácil, noutras circunstâncias até mais simples, o ombro voltar a sair. Como se ficasse mais frágil. Como se ficasse mais frágil, como se ficasse mais provável disto acontecer novamente em situações do dia-a-dia.
Às vezes os doentes contam, mas eu só fui atrás ao carro buscar a carteira, ou só dei um mergulho no mar, ou virei-me na cama e senti que o ombro saiu. Portanto, são situações em que já tinha que haver previamente alguma lesão. Isto é o que acontece nos jovens. Quando a instabilidade passa a ser recorrente, nós muitas vezes temos que intervir cirurgicamente. E isto é uma situação muito frequente. No jovem, essa probabilidade é muito alta. Há um médico nórdico que se dedicou muito ao estudo da história natural desta patologia e ele verificou que na comunidade toda metade das pessoas tinha novamente episódios de luxação. Mas nos jovens esse risco era de 80% a 90%. Nas pessoas com mais idade era um risco menor. Portanto, num jovem nós temos que avisar. Isto aconteceu uma vez e pode vir a acontecer novamente. E se acontecer, pode ser realmente necessário o tratamento cirúrgico. Nas pessoas com mais idade, temos que estar atentos a uma possível lesão associada dos tendões da coifa dos rotadores, que é também outra situação incapacitante. No caso de um atleta de alta competição, por exemplo, se tiver de ser operado, se houver a necessidade de cirurgia, pode comprometer uma época, por exemplo? Muito boa pergunta. É sempre aquilo que eles nos perguntam. Os atletas estão muito focados no objetivo deles, nos resultados desportivos, e faz sentido, porque muitas vezes as carreiras são curtas. E, portanto, nós temos que lhes explicar qual é que é a história natural, baseado na informação que temos de alguns trabalhos, como eu já citei aqui o Dr. Ovélios. E antes de responder, queria só fazer aqui uma pequena referência. Nós temos, dentro de 15 dias, um encontro ibérico de traumatologia e artroscopia, onde iremos debater estas questões. Portanto, é muito importante, nós não somos donos do conhecimento, é muito importante esta troca de experiências, e teremos no dia 6 e 7 de outubro, em Chaves, um encontro com os colegas espanhóis acerca, uma das temáticas vai ser esta, vai ser a instabilidade do ombro. E, portanto... Sim, Sr. Doutor. Sim. Aquilo que nós precisamos saber é as circunstâncias em que esse risco existe para o atleta. Se puser em causa a sua integridade física, muitas vezes temos que intervir durante a época desportiva. Se pudermos atrasar, for seguro para ele, podemos esperar pelo fim da época e tratá-lo nessas circunstâncias. Porque o tempo de recuperação poderá ser longo, não é? Porque o tempo de recuperação após a cirurgia. É muitas vezes longo, sim. Muito bem. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença e por esta explicação. E agora vamos saber quais são as dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos lá ver se há perguntas relacionadas com a instabilidade do ombro, este tema que nos aqui trouxe, ou também outras que digam respeito à especialidade. Muito obrigada mais uma vez. Portanto, pode se inscrever através do número de telefone 22-508-3297 ou do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer mais um curtíssimo intervalo, o último da edição desta quinta-feira, dia 21 de setembro, e depois vamos ao encontro das suas dúvidas. Já sabe também que bem perto das 15h30 vamos saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje com a Catarina Amorim. Até já!